Olá, graça e paz. Vamos continuar a série de estudos sobre as verdades bíblicas, as principais doutrinas das Escrituras. Já estudamos sobre a pessoa de Deus, sobre as Escrituras, sobre Jesus Cristo, sobre o Espírito Santo, sobre o homem, a sua origem, a queda do homem e a natureza do homem. Nós começamos a falar então sobre os efeitos da queda que o homem passa a desfrutar após a sua desobediência. Hoje vamos falar sobre a hamartiologia. Talvez você nunca ouviu essa palavra, mas não tem nada a ver com amor. A palavra hamartiologia é uma das palavras que são traduzidas para o pecado, para definir o que é o pecado. Em outras palavras, então, hamartiologia é o estudo sobre o pecado. Mas como nós podemos então saber ou definir o que é o pecado? Uma das formas é usar as palavras que são escritas no Antigo Testamento e no Novo Testamento, que são traduzidas ou têm a relação direta com a ideia de pecado, o que é o pecado. Então, hoje nós vamos falar sobre esse conceito bíblico do que é o pecado. Uma das primeiras palavras que nós encontramos no Antigo Testamento, que foi escrito em hebraico e aramaico, a primeira palavra que vamos estudar é a palavra rata. Significa errar o alvo. Essa é uma definição muito básica, que é correspondente também no Novo Testamento. É a ideia de errar o alvo. Você foi definido, você foi programado, algo que foi programado, algo foi definido para estar no lugar, ou para fazer alguma coisa, ou para atingir um propósito, e acaba errando esse propósito, ou acaba errando o lugar, estando num lugar diferente daquilo que deveria estar. Então, o equivalente a essa palavra rata no Novo Testamento é a palavra hamartano, que é a palavra também hamartia. E disso que veio, então, dessa palavra que derivou esse termo hamartiologia, que é o estudo sobre o pecado. Aqui nós estamos falando, então, sobre o Antigo Testamento e sobre essa palavra rata, que significa errar o alvo. Devemos entender que ao errar o alvo, atinge-se outro lugar, se coloca em outro lugar, num lugar inadequado. Essa ideia de lugar inadequado nas Escrituras também é traduzida no Novo Testamento como estar perdido. É isso que várias vezes, principalmente no Evangelho de Lucas, Lucas vai narrar 15 parábolas sobre coisas perdidas, e várias vezes Lucas vai trazer a ideia de que quando Jesus abençoou alguém ou atingiu o coração dessa pessoa e essa pessoa demonstrou que a graça a atingiu, mudou a sua vida, então Jesus Cristo ou outras pessoas, o próprio Lucas vai comentar que Jesus veio buscar e salvar aquele que havia se perdido. A ideia de estar num lugar que não deveria estar numa situação que não foi programado ou foi planejado para estar, está fora do propósito, ela não atingiu o seu alvo, então ela está perdida. E Jesus Cristo vem e resgata aquilo, ele recupera aquilo que foi perdido. Isto é, a situação de santidade, de serviço, de propósito de vida que o homem foi criado. No momento que Adão pecou, ele teve uma natureza pecaminosa e todos os seus descendentes foi criado segundo essa imagem pecaminosa. Então o homem passou já a nascer num estado de perdição. Ele já nasce com propósitos errados e vai praticar em dimensões diferentes, em proporções diferentes, aquilo que é proveniente da sua natureza pecaminosa. Então, errar o alvo, isto é, o homem atualmente, depois de Adão, todos os homens e mulheres que nasceram, eles já nasceram errando o alvo. Eles não conseguem por si só, nós não conseguimos por si só acertar o alvo. Então, quando essa palavra traz a ideia que é errar o alvo, ao errar o alvo, nós acertamos outra coisa, nós nos colocamos em outra situação e, no caso da natureza pecaminosa, tudo que vamos fazer é contra Deus, não visa glorificar a Deus, porque estamos num estado de miséria, numa posição e num lugar de miséria. Nunca vamos alegrar e satisfazer a Deus, por mais que as nossas ações sejam aparentemente boas, generosas e benéficas, aquilo se torna insuficiente
para nós recuperarmos aquele estado que Adão tinha de santidade diante de Deus. Mesmo que as pessoas sejam beneficiadas, mesmo que Deus recompense aqui na terra por essa generosidade, mas o pecado não consegue ser extinto. A condenação proveniente do pecado não consegue ser superada. O homem então errou o alvo e se colocou em outro lugar, em outra posição, e ele precisa ser então resgatado. Essa palavra, rata, designa pecados morais, idolatria e pecados cerimoniais. Isto é, o homem saiu daquele propósito de adorar somente e unicamente a Deus. Então a mentalidade tem uma moralidade errada, ele pratica outros cultos, ele idolatra a si próprio, ou qualquer um desvio de idolatria, a imaginação da sua mente a respeito de quem Deus é. E Paulo fala que, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, porque não conseguem ser gratos a Deus. A sua imaginação tenta então e vai criar outros objetos de idolatria. E automaticamente se a religiosidade, a adoração, os deuses são criados pela mente humana, nunca o homem vai saber então como deve realmente adorar a Deus. Então o próprio homem vai inventar artifícios, maneiras, objetos para combinar a sua adoração a esse Deus falso. Então as religiões, elas são criações humanas com um processo de adoração totalmente errado. Por isso que Deus, quando se revela, ele abre a mente humana, ele coloca na mente humana a verdade a respeito de quem ele é, de quem é o homem que está desviado de Deus e como chegar, como se aproximar a Deus e também como adorar a Deus. É Deus que estabelece as maneiras de se adorar a Deus. Não somos nós. Por isso, nós temos um princípio regulador do culto. Nós não podemos fazer aquilo que queremos, aquilo que deu na cabeça. Vamos fazer isso porque Deus vai se agradar. Não, é o próprio Deus que revela para nós a forma e o sentimento, as motivações e principalmente o que mais vale para Deus no processo de adoração é aquilo que está dentro de nós, não somente a nossa coreografia, a nossa performance, os custos que gastamos para celebrar, agir, ter ações que derramam suor. Não, muitas vezes de uma forma bem simples, sem recursos, Deus ele sonda os nossos corações e vê e descobre e avalia se nós estamos adorando a Ele em espírito e em verdade. Então, rata é o contrário dessa adoração verdadeira. Ele é errar o alvo e criar principalmente uma idolatria, um culto falso. A ideia de idolatria, ídolo, é a ideia de coisa falsa, aquilo que não existe. E a tristeza é que nós atribuímos aquilo que Deus é, na sua majestade, na sua glória, a objetos ou a seres, e criamos seres da nossa imaginação. Outra palavra no Antigo Testamento, em hebraico, que é traduzido, tem relação íntima com o pecado, é a palavra ra. Muitas vezes indica calamidade e frequentemente é traduzida como mal ou perverso. É aquela ideia intrínseca, a ideia de maldade, prejudicar, tanto moralmente como fisicamente, ou produzir mal, conduzir para o mal. Ela pode indicar algo moralmente errado, aquilo que passa a ser não natural, até contrário à própria natureza e até contrário ao próprio instinto humano. Só que em Isaías fala que Deus faz todas as coisas e Ele cria o mal. Então alguns debatem que então Deus é que criou o mal. Não, ali está se referindo com relação ao mal moral, à calamidade. Isto é, o ser humano erra o alvo e ele merece disciplina. Então, quando o ser humano recebe o mal, esse mal calamidade, esse ra, para ele é um mal. Agora, referente a Deus que está criando aquilo, aquela calamidade, aquela disciplina, é um ato de justiça e, na maior parte das vezes, é um ato de bondade. Todo ato de justiça de Deus é um ato de bondade, porque Ele está pagando aquilo que nós merecemos. E por causa da misericórdia, da graça de Deus, todo ato
de justiça de Deus, de disciplina de Deus, ele visa trazer a pessoa ao arrependimento, para que a pessoa recalcule a sua rota de vida e abandone aquela rebeldia e volte-se para Deus e desfruta então da comunhão com Deus. Então, lá em Isaías capítulo 45, versículo 7, quando fala que Deus é criador do mal, está se referindo que Deus é que traz a disciplina. Esse texto é muito interessante quando acontece em Jonas. Jonas se rebelou contra Deus, fugiu de Deus, pagou uma passagem, entrou no navio, e quando o navio já está navegando normalmente, Deus manda uma tempestade. E os marinheiros tentam lutar a todo custo, tentando primeiro salvar a carga, mas depois tiveram que jogar a carga com um grande prejuízo para eles no mar, e depois tentaram salvar o navio trabalhando com os instrumentos de navegação, até que chega uma hora que eles querem descobrir por que aquele mal está acontecendo para eles. Aquilo era uma tragédia, aquilo era um mal, eles estavam recebendo o mal, mas quem estava produzindo aquilo era Deus, que era um ato de justiça, era um ato para trazer Jonas para si novamente, para que Jonas fosse para o lugar certo e não errasse o alvo. Jonas queria ir para Tarsis e não para a Síria que ele deveria pregar. Um bom exemplo disso é muitas vezes quando nós que somos pais bíblicos e queremos obedecer a Deus, quando os nossos filhos é muito visível que há uma rebeldia, há um pecado, há uma maldade ali, há uma desobediência, há uma rebelião, depois de admoestado, depois de avisado, depois de ensinado, então quando não há retorno, há uma obstinação para ficar naquela ação de rebeldia, então nós devemos usar, quando crianças pequenas, usar a punição física moderada. Algumas vezes, no caso da Bíblia, fala de vara controlada. Um bom exemplo é 3 varadinhas controladas ali no bumbum, para que a criança sinta uma dor, mas sem sentir uma violência, uma ira do seu pai e da sua mãe. Então, é bem específico isso que a Bíblia trata para nós, que nós devemos trazer, por amarmos nossos filhos, nós devemos trazer eles a acertar o alvo, porque estão contrários. Quando a criança recebe aquelas 3 varadinhas sem machucar, sem ferir, sem violentar a criança, aquilo dói. Aquela área ali é tão bonitinha da criança, mas ao a gente obedecer a Deus e usar a vara ou talvez um bastão de silicone ali, que somente para provocar a dor controlada, é muito difícil para nós. Nós que somos seres humanos, nós temos consciência, fazer isso para alguém que a gente ama, produzir uma dor controlada em quem a gente ama, tentando fazer com que essa criança deixe a estultícia do coração dela e passe a entender que aquele tipo de ações de rebeldia tem consequências, para que de repente no futuro a polícia ou bandidos não façam pior para ela. Então, para que ela ande no caminho do Senhor em obediência, é muito duro praticar a disciplina em nossos filhos, principalmente nessa idade tenra. Conversar é complicado, porque o seu entendimento, a sua sabedoria, a sua consciência não consegue captar as ideias de certo e errado ainda. Então, a Bíblia orienta a nós usarmos a correção física. É como se estivéssemos dizendo para eles, olha, esse caminho está errado, vai ter essa consequência. O caminho certo vai ter um abraço, um elogio, alguma coisa. Então a criança ela precisa, naquela faixa de idade, entender isso. O que acontece? Difícil para nós. A criança vai olhar para nós e vai tentar entender por que meu pai, minha mãe, que diz que me ama, está fazendo tanto mal para mim. Por isso que é necessário, após a disciplina, nós reafirmarmos o nosso amor. E que estamos fazendo por obediência ao amor a Deus. Porque Deus nos ama e não quer que a gente esteja nesse ato de rebeldia. Então depois é necessário um abraço, um beijo, dizendo que nós amamos, nós queremos o bem, aquilo foi por amor. Parece meio estranho, mas essa é a verdade.
Então, na hora que a criança está recebendo aquele mal que está doendo, ela está recebendo um mal. Mas para nós que estamos obedecendo a Deus, que estamos até sofrendo em praticar aquilo, nós estamos fazendo um bem. Quando Deus nos disciplina, nós podemos até pedir para Ele nos livrar daquele tormento, das garras do inimigo, e pensamos que a culpa é das pessoas. Deus usa quem Ele quer para nos disciplinar. Para nós, é mal, é ruim, é uma calamidade. Mas quando isso provém de Deus, é algo bom, é algo que nos traz de volta para Ele, é algo que faz nos refletir por que entramos naquela direção e por que nos ficamos e permanecemos naquele caminho. Então essa é uma solução, esse é um problema que muitas vezes vamos encontrar, que Deus não é o autor do mal moral, mas Ele é autor do mal punitivo, do mal disciplina. Outra palavra em hebraico que nós encontramos é a palavra pechá, que significa rebelar, transgredir ou revoltar. Isto é, tem uma ordem específica e alguém, no caso um homem, ou no trabalho, no lar, na criança, ela se revolta, ela não quer fazer ou ela faz além do que foi pedido. Não de forma correta, mas de forma errada. Outra palavra é on, que significa iniquidade ou culpa. É alguém que é iníquo, que foge de todos os padrões normais e naturais. Uma outra palavra é a palavra shagá, que significa errar ou extraviar-se. É como uma ovelha que sai do seu caminho, não sabe aonde, e se perde. Não sabe voltar mais para casa. A ovelha não sabe voltar para casa, e o bêbado muitas vezes ele tem que parar num lugar e esperar que alguém o ache. Ele perde toda a proporção de direção, de tempo, de tudo. Paulo fala em Efésios que nós não devemos nos embriagar com o vinho, no qual há dissolução. Inicialmente, quando vemos essa palavra, pensamos assim, no qual há discussão, há briga. Não, dissolução é desperdício, jogar fora tempo, tesouro, talento. É alguém que está preparado e tem condições para ser alguém, ser um bom trabalhador, ser um bom servo de Deus, tem recursos, mas o ficar bêbado faz com que essas coisas sejam inutilizáveis. Provérbios, até eu estou me lembrando agora de um texto em Provérbios, que a coisa mais triste é você dar um galho com espinho na mão de um bêbado. Nós já temos que ter muito cuidado. Agora imagine você dar um galho para um bêbado levar ou simplesmente pegar. Ele vai se machucar e vai machucar outras pessoas. Então essa ideia do shagá é errar ou extraviar-se como uma ovelha que não tem direção, não sabe como voltar para casa, e por isso que Jesus nos compara com ovelha, ou como um bêbado, perde toda a noção de caminho. Outra palavra em hebraico ainda é a palavra Hashem, que significa culpado. Tem a ideia de culpa perante Deus e aparece muito em rituais no tabernáculo e no templo. É quando a relação que temos com Deus não é devida, é errada. Então nós nos tornamos culpados e temos uma culpa perante Deus que precisa ser restaurada, para não estarmos debaixo da ira de Deus. Outra palavra em hebraico, olha quantas palavras. Outra palavra em hebraico é rachá. Eu estou pronunciando, mas talvez você vá ouvir algum dia uma pronúncia um pouco melhor, né? Porque o H do japonês, o H do inglês e o H do hebraico é quase o mesmo som, é um som de R. Então poderia, talvez, uma pronúncia melhor seria ra. Não sei, mas se você tiver curiosidade, talvez valha a pena procurar. Eu estou tentando pronunciar na nossa pronúncia de português. Traz a ideia de perverso ou impiedade, aquele que tem o coração voltado para o mal. É o contrário de justiça, aquela pessoa que quer enganar e quer iludir, quer ter uma vantagem. Então é aquele cara que perverteu o direito. O perverso é isso, tem alguém que tem direito, aquele que é devido, aquele que é correto, ele perverte, ele muda as verdades, ele muda o peso, ele muda a metragem.
ele muda a regra de Deus, ele muda as orientações de Deus, ele perverte. Outra palavra é a palavra tarra. Não sei se seria essa pronúncia, quando o H está no final, você só abre a boca e não fala. Traz a ideia de vaguear ou extraviar-se. Indica pecado deliberado e não acidental. Então é quando a pessoa tem a vontade de estragar, de desviar, de mudar a direção. Ele não quer usar o GPS, isto é, ele não quer ser guiado pelo Senhor. Ele quer ser guiado pela própria mente, ele quer acreditar nos seus pensamentos e ele vai em frente, então ele vagueia. Tem um provérbio que fala assim que o nécio, aquele que é meio bobão ainda, não entende das coisas, mas acha que entende de tudo, ele fica sentado olhando o horizonte. Ele não tem uma direção, ele não sabe, é indeciso. Então ele atrai, quem fizer o melhor convite ele vai atrás. Essa é a ideia de vaguear ou extraviar-se. É facilmente enganado, ele gosta de ser enganado. É aquela ideia que nós temos em português, me engana que eu gosto. E aí você encontra pessoas inteligentes, bem-sucedidas na vida, que acreditam em coisas absurdas, coisas que você, claramente uma criança vai falar, nossa, isso não existe. Então a ideia de seguir gnomos, a ideia de usar objetos, algumas coisas assim, que você fala, puxa, mas é tão fraco, é tão bobo, mas a pessoa conscientemente quer seguir aquele caminho, ela quer se desviar, ela quer vaguear, ela é facilmente seduzida. E algumas vezes paga caro por isso. Tanto para vaguear ou para se extraviar, como também pelo prejuízo que vai ter seguido esses caminhos. Hoje em dia nós temos tantos golpes, né, com a internet, com as facilidades que nós temos, essas facilidades também facilitaram a aplicação de golpes. E a maior parte dos golpes, ele traz a ideia da ganância, da cobiça, do lucro fácil, do prazer imediato. E você acha, puxa, né, eu sou uma pessoa importante, porque essa pessoa está me dando algo que eu sempre quis. Não. A pessoa está te enganando e vai tirar algo muito precioso daquela pessoa que se extravia e vagueia. Terminamos as palavras em hebraico relacionadas a pecado, que ajudam a nós termos uma ideia do que é o pecado. Então, com o estudo dessas palavras hebraicas, podemos chegar a certas conclusões sobre o pecado. O pecado pode assumir muitas formas. É o que nós vimos aqui. O pecado ele é abrangente, ele pode assumir várias formas diferentes, mas todas são um pouco similar. Todas elas têm um pouquinho de cada uma. E cada homem pode estar ciente da forma particular do pecado. Algumas vezes nós queremos definir que somente a tal prática é pecado. O pecado está em volta da nossa vida, dentro do nosso coração, e ele vai ser praticado por causa da nossa personalidade, por causa das nossas tendências de comportamento. E algumas vezes nós vamos passar por pessoas honestas, pessoas moralmente sadias, mas ao fazer isso, ao apresentarmos como honestas, nós vamos usar isso para ou se exibir ou para nos vangloriar e pessoas vão nos honrar. Esse é um pecado. Então podemos até fazer algo que é generoso e bom visando o pecado. Outros vão matar, outros vão roubar, outros vão destruir o seu próprio corpo, ou deixar a vazão dos seus sentimentos, emoções e desejos à flor da pele. Mas cada pessoa é diferente uma da outra e cada um vai expor o pecado de uma forma diferente. Nós temos, somente Jesus sabe a profundeza da nossa decadência e da nossa depravação. Vamos estudar então as palavras que trazem o sentido de pecado, que nos ajudam a entender o que é o pecado, essas palavras do Novo Testamento que estão escritas em grego. Então a primeira palavra é kakos, que significa algo ruim, algo que não é bom. Pode referir-se a um mal físico, mas normalmente indica um mal moral.
é quando você não vê bondade, você não vê cuidado. É simplesmente uma pessoa oportunista que quer prejudicar. Todo pecado, ele traz a ideia de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como Jesus amou. Então, se o pecado, somente Deus sabe quando o amor ao próximo é verdadeiro e quando o amor a ele é verdadeiro. Nós podemos até enganar as pessoas, mas Jesus sabe. Jesus conhece até melhor que nós. O próprio Davi, ele pediu para Deus: sonda o meu coração e vê se há o caminho mau, se existe alguma intenção, motivação, propósito ou desejo mau que nem ele conhecia. Então ele buscou em Deus ajuda e socorro. Então o mal, algo ruim, algumas vezes pode se parecer como algo bom. A tentação de Satanás com Jesus, para com Jesus, ela foi apresentada como algo bom para Jesus. Eu vou te dar todos os impérios que você não precisa passar pela cruz. Olha, atira-se daqui abaixo e os anjos vão te sustentar nas suas mãos, e você, com esse evento fantástico, maravilhoso, assim, cinematográfico, as pessoas vão crer que você é o Messias e você não precisará então passar pela cruz. Você vai estabelecer o seu reino. Você está com fome? Para quê? Você é filho de Deus. Para que sofrer? Abandona o sofrimento. Você merece. É só pedir para essas pedras transformarem em pães. E Satanás usou as Escrituras. E Jesus resistiu, porque ele percebia que somente a Deus deveria glorificar e não a Satanás. Somente a Deus deveria obedecer. Então, algo que era ruim, que visava retirar Jesus da sua missão, da redenção da humanidade, apresentou-se para Jesus como algo bom. Parecia ser bom. Isso que é difícil para nós. Ter essa distinção, ter esse discernimento, esse conhecimento das intenções das pessoas, dos propósitos daquilo que parece ser bom ou não. Por isso que o mundo atual, o mundo consumista, usa muita propaganda. Eles investem muito, porque eles têm que nos convencer. Eles têm que fazer com que a gente compre, a gente gaste o dinheiro, que a gente escolha. E, num certo sentido, eles preferem que a gente chegue a um ponto que, quando apresentado diante de nós a oferta, nós nem cheguemos a pensar se isso é caro ou não, se eu preciso, por que eu preciso, para que eu preciso, e se vai ser necessário, se vai glorificar a Deus, se não vai prejudicar outras pessoas. Então, entre o mal, para o crente, entre o mal e o bom, é meio fácil nós escolhermos. Agora, entre o bom e o excelente, já é difícil. Então, o Filho de Deus, quando ele escolhe o bom, mas está diante dele o excelente, ele pode estar pecando contra Deus. Porque o excelente era algo que glorificaria a Deus sobre todas as coisas. Por isso que amar a Deus sobre todas as coisas. Uma palavra aqui também em grego que traz a ideia de pecado, traduzido para o pecado, é a palavra poneros. É o termo básico para o mal e quase sempre indica mal moral, imoralidade. Também é usado para referir-se a Satanás. Ele é intrinsecamente, naturalmente mal. Ele é o maligno, ele é o inimigo de Deus. Não existe nada nele que faça alguma coisa de bom. O objetivo dele é matar, roubar e destruir. Demônios são também chamados de espíritos malignos. Não dá para conversar, não dá para fazer nenhum negócio, nenhuma combinação com ele. Até parece que você vai ter alguma vantagem, vai ser atendido, mas é puro engano. Ele é o enganador, ele é mentiroso desde o princípio. Essa é a ideia de algo que é mal, a ideia de poneros. Mal, maligno, intrinsecamente, não é alguns momentos, em algumas situações. A palavra acebes significa ímpio e designa aqueles que não foram salvos. A Bíblia chama aquelas pessoas que não crerem de ímpios. Aqueles que estão perdidos, estão
mortos em seus delitos e pecados, são filhos da desobediência, são filhos do príncipe, seguem o príncipe desse século. Eles praticam a impiedade, faz parte da natureza. A partir do momento que Adão se rebelou contra Deus e quis ser autônomo, se desligou de Deus, ele tornou sua natureza ímpia, impiedosa. Então tudo que ele faz agora está contaminado pelo pecado. Tem ímpios muito ímpios e tem ímpios normais, mas são ímpios, porque não tem a piedade, não tem a santidade, a imagem de Deus foi distorcida nessas pessoas. Outra palavra é inotios, que traz a ideia de réu ou culpado, e geralmente denota alguém que pratica um crime passível de morte. A nossa rebelião em Adão foi passível de morte. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, porque o salário do pecado é a morte. É isso que nós merecemos. Então nós somos réus, nós somos culpados, simplesmente não por somente fazermos alguma coisa errada, mas simplesmente por sermos pecadores, por termos a natureza pecaminosa que herdamos de Adão desde o princípio. Então chegamos na palavra hamartia, que é em grego essa palavra, e dessa palavra então deriva o termo hamartiologia, que é o estudo sobre o pecado. É a palavra mais usada para falar de pecado. Ela significa errar o alvo, igual a outra palavra do Antigo Testamento. No Novo Testamento, quase sempre acontece no contexto que fala de perdão ou de salvação. Tem outras referências que vão tratar essas palavras. Hoje nós não estamos tratando dos versículos, mas eu deixei anotado aqui para que você quiser fazer um estudo mais aprofundado e ler esses versículos, vai ampliar o seu conhecimento e você vai entender um pouco melhor. Então, todas as vezes que fala sobre perdão, que Jesus Cristo nos perdoa, que Jesus Cristo nos salva eternamente, está ligado a esse termo que resume todos os outros termos a respeito de pecado. É a palavra hamartia, isto é, errar o alvo. Nós estamos perdidos, estamos num lugar, em uma posição, em ações inadequadas. Não foram para aquilo que nós somos criados, mas Adão nos desviou, toda a humanidade, porque nós somos criados em Adão. Mas quando cremos em Cristo, nós somos gerados em Cristo. Então nós somos libertos, salvos dessa condenação de ter a nossa natureza pecaminosa. Um dia essa natureza será extinta, onde nosso corpo vai ser revestido de imortalidade e incorruptibilidade. Nós não pecaremos mais e jamais. Que bom, né? Outra palavra do grego que traz a ideia de pecado é a palavra adikia. Em sentido amplo, se refere a qualquer conduta errada. Qualquer, desde pequena ou grande. É quando fazemos algo que não é bom. É uma conduta que não fomos preparados para aquilo. E isso é a todo momento, a toda hora, está vinculado a nós. É usado para falar de pessoas não salvas. Essa conduta errada, esse viver errado, essa condução da vida de forma errada, sem se preocupar com Deus, sem ter temor a Deus, ela é principalmente derivada, se encontra na vida de todos os ímpios. Só que nós somos desarraigados do pecado. Então, quando nós somos desarraigados, quando cremos em Cristo, Cristo nos tirou com as raízes do pecado. Mas, mesmo salvos e crentes, por termos a natureza pecaminosa, nós estamos apegados ao pecado. Gostamos, sentimos falta, estamos habituados. Então, muitas vezes demora tempo para nós deixarmos alguns hábitos. E essa conduta, esse viver. Algumas pessoas, dependendo de algumas situações tão trágicas na sua vida, algumas ações complicadas, elas abandonam muito rápido. Um vício, o estilo de falar, uma pessoa que já passa a ter mais mais paz e não se ira totalmente. Mas alguns de nós lutamos por muito tempo e temos que, como Paulo fala, esmurrar o nosso corpo e reduzir à escravidão. Começar a mandar em nós mesmos, assim como Cristo, para que o nosso corpo produza as ações, uma conduta de vida que agrade a Cristo. Assim como Cristo faria em nosso lugar.
Então, se você tem alguma luta, alguma dificuldade, sempre pergunte: o que Cristo faria no meu lugar? Será que ele faria isso? Será que ele ficaria alegre com isso? Será que ele buscaria, planejaria a sua vida de acordo com essa ideia? Será que diante da pressão, diante de algo que acontece de ruim para mim, que não me agrada, será que Jesus responderia dessa forma? Se entristeceria, ficaria irado, se afastaria, entraria em depressão ou entraria em estresse? Será que Jesus teria a mesma reação? Então, há várias coisas na nossa vida que estamos tão habituados que precisamos mudar a conduta. Não é um pecado, mas é um jeitão de viver, significa essa palavra adiquia. Tem pessoas escravizadas por maus hábitos. E como é difícil nós largarmos um mau hábito. Eu fiz um tratamento dentário no Brasil, uma coisa muito simples, uma limpeza dos dentes. E nessa parte dos dentes aqui de baixo, da parte de dentro, ficou umas ranhurinhas. E a minha língua vai lá, pensa que é alguma coisa estranha ali, ela começa a brincar e tentar tirar aquilo ali. Ela fica... Então, na hora que eu não estou fazendo nada, minha língua fica lá, ninguém está vendo, né, mas está lá, brincando com o dente. E incomoda. Mas depois de um tempo, eu sem perceber onde que eu tô lá com a língua, mexendo com a língua nos dentes, até chegar ao ponto da minha língua estar quase calejada ou machucada. E eu tento parar, mas é difícil, né? Antigamente, quando eu era mais criança, tudo aquilo que eu ia fazer de força, eu colocava a língua para fora. Eu acho que eu não faço mais, não sei, mas são hábitos. E hábitos precisam de muito esforço. Muitas vezes são hábitos que não prejudicam, mas não é bonito. É uma conduta de vida que não é legal. Outra palavra do grego que traz a ideia de pecado também é a palavra nomos. Significa sem lei. Isto é, nomos é lei, anomos, isto é, sem lei. É um libertino, é a pessoa que faz o que dá na cabeça, não se importa e não está nem aí para nada. Então é a ideia de sem lei e é frequentemente traduzido como transgressão ou iniquidade. É a pessoa que está livre para fazer o que der na cabeça. Não, eu quero me divertir, eu quero aproveitar a vida. Eu vou morrer mesmo. Então é a pessoa que não tem senso de escatologia, não tem temor de Deus e não se preocupa com a própria vida. Então se afunda em usar bebidas, em usar drogas e destrói a si mesmo e convida outras pessoas, promove esse estilo de vida, essa conduta para seduzir outras pessoas. Uma outra palavra em grego que é parábates, que significa transgressor e é usada quando há violações específicas da lei. Não pise na grama, deu mais vontade, então ele pisa na grama. É aquela pessoa que tem prazer e não se preocupa em transgredir a lei ou coisas naturais. Um caminhoneiro chega em uma estrada de terra, encontra lá uma ponte, um rio, uma queda, uma ponte muito alta e tem um cartaz. Essa ponte só suporta 40 toneladas, o caminhão dele tem 60 toneladas. E essa pessoa que é o transgressor, ele quer curtir. Algumas vezes dá certo, ele se livra, é uma aventura. Mas muitas vezes ele chega a perder a vida e colocar a vida de outras pessoas em perigo ou até a morrer. É aquele que transgride aquele conselho, aquelas normas naturais, simplesmente pelo prazer ou pela oportunidade de ir contra. Hoje nossa sociedade ela é totalmente rebelde, ela vai contra as coisas naturais. Não somente com leis publicadas em jornal, mas aquilo que é normal, natural. Simplesmente pelo prazer de ser um transgressor. E essa pessoa vai ser famosa, vai ser um influencer, vai cativar outras pessoas, até o momento que ela morrer. Mas vem a vida após a morte.
e vem a morte após a morte. Haverá um julgamento, haverá uma prestação de contas. E não somente a prestação de contas não virá pelo que você fez, mas por que você fez. Qual era a intenção, a motivação. Uma outra palavra é a genoema, que se refere ao adorador de que pratica uma adoração falsa, o que o torna culpado e necessitado de um sacrifício. É a pessoa que sente o vazio, que ela não tem mais ligação com Deus, e ela parte então, em vez de conhecer a Deus, ela nega a Deus, ela não vai em busca daquilo que Deus revelou, e ela vai seguindo o seu coração, os seus instintos, e se deleita em inventar ou acreditar em coisas que são referentes à religião, mas promove uma adoração falsa. Ela não questiona, será que esse Deus é verdadeiro? Será que essa adoração está agradando? Será que aonde posso conhecer a Deus? Então Deus se revela, ela não questiona, ela cria, ela vai em frente. E aí que torna ela culpada e necessitada de um sacrifício. Há necessidade de remissão desse estado. É um dos piores estados em que a pessoa pode ser em não dar graças a Deus e seguir os seus instintos espirituais e os seus instintos religiosos e adorar a natureza, adorar objetos de metal, de madeira, de barro, e coloca a sua devoção. Tem um salmo que fala assim, as nações querem saber onde está o nosso Deus, porque o nosso Deus é invisível, mas ele é visível, ele claramente nós vemos a assinatura de Deus em toda a criação, mas a criação não é Deus. Mas o ser humano então adora a criatura, a criação no lugar do Criador. Uma outra palavra é a palavra planal, que significa desgarrar. Então tem o rebanho, está andando juntos, um protegendo o outro, e de repente ele desgarra, ele toma outra direção e segue em frente, e não se preocupa em estar mais junto com o povo e com o rebanho de Deus. E essa ideia também não é somente desgarrar a si próprio, mas levar alguém para um caminho mau e enganar-se a si mesmo. Então aquela pessoa que tem o prazer de levar alguém para o caminho mau e enfrentar essas consequências e acaba enganando a si próprio. Ele acha até que está levando vantagem, mas ele está trazendo punição para si próprio. Ele vai ser punido severamente por enganar aos outros. E principalmente para enganar aquelas crianças na fé ou até crianças. Então uma pessoa que ilude, que promete alguma coisa espiritual, religiosa, ou tenta desviar daquelas pessoas que recém-convertidas, que estão recém tendo contato, descobrindo a verdade, mas ele vem e ensina mentiras. Jesus Cristo fala que é melhor colocar uma roda de moinho no pescoço e atirar-se ao mar, do que essa pessoa vai enfrentar. A ira de Deus virá de uma forma muito especial, muito forte e destruidora contra esse tipo de pessoa. Outra palavra é paraptoma, que significa, que tem a ideia dessa palavra, é cair ao lado de. É uma pessoa que está andando, de repente cai, pisou num buraco, então ela caiu, ela não está mais firme, ela se machucou. Na maioria das vezes, do modo deliberado, isto, ela quis cair, ela buscou aquela direção. E frequentemente é traduzida como ofensa. Então você tem o desejo, a intenção de ofender. Então essa pessoa cai. Então é traduzida por essa palavra, paraptoma. Outra palavra que nós conhecemos um pouco em português é a palavra hipocrisias, hipocrises, que traz três ideias. É interpretar falsamente. É alguém que tem o desejo, um texto bíblico está corretamente, no caso de advogado, de leis, eles vão lá e mudam, criam uma narrativa, interpretam erradamente e creem naquilo, ou mostram que creem, mostram que aquilo é verdade. Eles não estão preocupados se crê, se é verdade, nada, mas eles vão interpretar de forma errada e vão divulgar essa verdade errada, que não é verdade, passou a ser uma mentira, e vão divulgar com toda a sua energia, com toda a sua... vão mostrar convicções. Então eles vão fazer um teatro. Então quando essas pessoas que são pessoas
onde as pessoas, desculpa, estou confundindo pessoas, mas, por exemplo, alguém que é buscado para que as pessoas sejam aconselhadas ou busquem um conhecimento, e essa pessoa interpreta, e tem as pessoas ali sedentas de conhecimento, ela interpreta errado e ensina errado. Isso é hipocrisia. É fingir, é agir como um ator de teatro que nos convence. Tem atores de novela e de filmes que de repente a gente pensa que aquela pessoa é aquilo lá mesmo, de tão perfeito que é a sua dramatização. E seguir uma interpretação reconhecidamente falsa. Então, envolve apresentação, demonstra uma convicção e usa todos os recursos para que outras pessoas acreditem que aquilo é verdade, sendo que aquilo nem existe. É criar um personagem, como se criar um personagem, uma verdade, um fato, mas apresentar de uma forma tão convincente que muitas vezes nem o detector de mentira consegue detectar, e que leva outras pessoas a acreditarem naquilo. Esse é um dos pecados mais combatidos por Jesus. Jesus várias vezes chama os fariseus de hipócritas, de atores de teatro, porque eles mostravam, quando jejuavam, faziam aquela cara de fome, só para iludir, só para convencer as pessoas que estavam seguindo e temendo a Deus. Então aquela pessoa que muda sua voz, usa os seus trajes, porque só se preocupa com o exterior. É aquilo que Jesus falou deles. São sepulcros caiados. Isto é, um sepulcro, né, uma construçãozinha, coloca o cal, fica branquinho, bonitinho, mas lá dentro está fedendo, tem podridão, tem vermes, tem bichos, contamina. Mas aparentemente é algo bonito, muito cativante. Então, chegamos ao final então desse estudo sobre as palavras que são traduzidas ou trazem a ideia do que é o pecado. Já estudamos sobre as palavras do Antigo Testamento em hebraico e estudamos as palavras do Novo Testamento. E agora vamos ler essas frases aqui com referência às palavras do Novo Testamento. O estudo dessas palavras gregas nos leva a algumas conclusões sobre o pecado. Sempre existe um padrão claro contra o qual o pecado é cometido. Por que nós temos dificuldade de estudar a Bíblia? Porque nós sabemos que a Bíblia vai dar uma lista enorme do que é pecado, de quando nós agradamos ou não agradamos a Deus. Então eu prefiro não saber, eu prefiro ficar ignorante. Mas a verdade foi revelada. A ignorância só vai prejudicar a minha vida. A ignorância não vai trazer libertação ou descondenação. A ignorância também traz a mesma condenação. Por isso que eu devo buscar a verdade, porque a verdade vai me libertar, vai mudar a minha conduta, vai me trazer paz e vai fazer com que eu seja uma pessoa que adore a Deus em espírito e verdade. A minha religiosidade, a minha espiritualidade vai ser boa e eu vou ser uma pessoa útil nas mãos de Deus para beneficiar a humanidade. No final de tudo, o pecado é uma rebelião contra Deus e uma transgressão. Ultrapassamos os padrões de Deus, passamos por um lado, um lugar, um status, um propósito que não tem nada a ver com Deus. Por isso que nós estamos num lugar inadequado e Jesus vai lá e nos resgata aquilo que havia sido perdido. O mal pode assumir muitas formas. Quantas palavras nós estudamos hoje? Então o mal, ele se apresenta de formas diferentes. Deus, ele quer nos ajudar a entender isso. E quer que a gente dependa dele para nós verificarmos que tipo de mal estou fazendo. É exibicionismo? É orgulho? É soberba? É impiedade? É falta de fé? Não é somente aquilo que é ruim. Ou deixar fazer alguma coisa boa também é pecado. A responsabilidade do homem é entendida de uma forma clara e definitiva. Então Deus traz para nós, revela para nós que nós somos responsáveis de forma clara e definida
por nossos pecados. E vamos prestar contas dos nossos pecados. E Jesus quer nos libertar da penalidade do pecado, do poder do pecado e da presença do pecado. Aquele que crê já tem esse perdão, essa reconciliação. Aquele que não crê vai continuar debaixo da ira de Deus, porque não quer se libertar da penalidade, do poder e da presença do pecado. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude e nos ajude a entendermos esse horror que é o pecado, e principalmente contra o Deus Criador que nos criou para um propósito. E por causa de Adão, nós herdamos essa natureza pecaminosa e gostamos dessa natureza pecaminosa e nos colocamos em lugar inadequado, afastado de Deus. Que Deus sempre nos mantenha na sua presença, na sua comunhão e desviado e lutando contra tudo aquilo que é pecado. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra nos ajudar a entender como o pecado é tão ruim. E por causa dele, seu Filho foi entregue ali na cruz para nos trazer salvação, libertação e nos colocar assentados em regiões celestiais, o único lugar que o Senhor quer que nós estejamos. Nos ajude a manter a nossa comunhão com o Senhor, a que sejamos firmes e soldados contra a nossa natureza pecaminosa. Que nós não nos preocupemos tanto com o pecado dos outros, mas principalmente com a nossa natureza, com o nosso pecado. E quando nós nos preocupamos com o nosso pecado e temos uma vida santa diante do Senhor, nós seremos modelos, ajudaremos as pessoas a lutar então com os seus pecados. Abençoe a cada irmão, em nome de Jesus. Amém.